Saudação a você, meu amigo pensador, saudação a você, minha amiga pensadora, e então a gente vai continuar falando sociologicamente aqui da questão da violência. Então, primeiramente, voltar a esse ponto da sociabilidade violenta. Então, a sociabilidade violenta é a ideia de que o Estado tem um poder ou uso legítimo da força. Então, o Estado podendo utilizar a força, tendo essa autonomia e essa legitimidade. Ou seja, legítimo porque nós, enquanto indivíduos, defendemos e aceitamos isso, tá? Então, esse é um ponto fundamental. É importante perceber que a gente vai ter alguns tipos de violência, tá? Então, a gente vai considerar a violência que pode ter um aspecto físico e pode também não ter só o aspecto físico, pode ter um aspecto também, vamos dizer assim, mais, às vezes, emocional, às vezes econômico, tá? Então a gente pode ter uma violência, como vai colocar o Bourdieu, a violência simbólica, que é uma espécie de discurso, que é um discurso que vai trazer, vamos dizer assim, uma ideia dominante e que se opõe aos demais. Então, dessa forma, quando você tem um discurso dominante que se opõe a alguém, de maneira cultural, praticamente, né, assim, muito pulverizada, que você nem percebe, então você tem um tipo de violência simbólica. Então, a questão, por exemplo, da violência contra a mulher. É uma violência simbólica porque existe um discurso que sempre está inferiorizando ou desmerecendo a mulher e, às vezes, até culpabilizando. Então, é interessante você perceber que o Bourdieu vai colocar essa noção. Dentro disso, você tem a violência física, que é geralmente a gente pensa mais, que é mais comum, né? O uso da força contra as pessoas ou contra, de repente, objetos, né? Algumas situações, algumas coisas, né? Ou alguma coisa usada para agredir ou ser violento, tá? Mas você também vai ter a violência patrimonial, que é essa relação econômica. Então, quando indivíduos não têm acesso aos meios comuns e por isso esses indivíduos vão sofrer mais ainda, ou vão ter mais dificuldade, né? Então esse ponto também é importante, a violência nesse ponto de vista, por exemplo, para aqueles que têm acesso a meios que vão gerar coisas melhores, né? Então, por exemplo, a boa educação, a bons salários, né? E aí do lado do cara, então, tem uma casa, por exemplo, e o outro é obrigado a se submeter a alguma situação porque justamente não tem, falta recurso, de alguma forma, beleza? Então, além dessas, você vai ter também a violência psicológica, que ela vem no tipo de ameaça, e essa ameaça ela vem trazer com que o agressor consiga fazer com que o agredido ele sinta-se culpado pela agressão, né? Então vai punir aquele que no caso é vítima, como se ele fosse responsável pelo que acontece, né? Sendo então que é bem complexa a situação, né? Então você tem essa forma também, então além da física, da psicológica, que pode vir em forma de agressão ou em forma de ameaça, ou o que a gente vê muito hoje, a questão do assédio, né? O assédio ele fica ali não muito direto, né? Então o indivíduo fica numa situação complicada. Então são os tipos de violência e eu gostaria muito que você lembrasse bastante desse tipo de violência simbólica, então retomando esse, porque esse é um discurso que geralmente passa, né? Então, e hoje em dia a gente tem discutido muito essa questão da mulher, né, das minorias, dos movimentos sociais, tá? Então é muito importante lembrar disso. Dentro disso, a gente tem uma autora muito importante que a gente vai começar a falar, que é a Hannah Arendt, que vai fazer um escrito todo baseado sobre a violência, aonde vai analisar não só a forma como a sociedade é violenta, mas como que essa violência acaba sendo institucionalizada para chegar num objetivo. Então, eu digo muito que nós vivemos uma cultura violenta, já de uma educação violenta. Então, são punições que vão gerar comportamentos. Então, geralmente basicamente essa a ideia. Então, Hannah Arendt vai trazer na obra sobre a violência, que chama Sobre a Violência, tá?
ela vai trazer essas questões que são importantes da gente discutir, compreender, né, e entender essa violência em todos esses aspectos, né? Porque a gente está muito ligado à violência urbana e deixa de lado um pouco a violência rural, está muito ligado na questão do crime, ele não pensa, por exemplo, na grande questão da violência gerada pelos crimes de colarinho branco. Esses daí são os que são mais prejudiciais, mas que são os menos combatidos. Está muito preocupado com aquele cara que roubou ali, pegou ali, fez aquilo ali, e não pensa muito em quem tirou dinheiro de hospital, de educação, de merenda, né? Então são essas questões aí que a Hannah Arendt também aborda ao falar da institucionalização e o famoso conceito de banalização do mal, que depois nós vamos falar. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e vou nessa. Um grande abraço e até mais.